Olá, pessoal. Vamos começar nossa aula de recuperação do segundo bimestre. Vamos começar a partir do capítulo do Egito, tá? E aí nós vamos começar a entender primeiro a localização do Egito antigo. A civilização egípcia antiga, ela vai se desenvolver no Nordeste africano, tá? Às margens do rio Nilo. O rio que vai banhar toda a civilização egípcia vai ser o rio Nilo. E o rio Nilo ele foi muito importante porque ele arrastava várias folhas, galhos e etc. para as margens do rio. E isso gerava uma substância que ficava conhecida como humus. E esse humus fazia com que as margens do Nilo ela fossem extremamente férteis, tá? Então vai ser por conta do rio e por conta dessa margem extremamente fértil que você tem o desenvolvimento da civilização egípcia. Inclusive, havia um antigo escritor grego chamado Heródoto que ele vai dizer que a região do Nilo, né, é para os egípcios um dom. Então, ele vai dizer que, segundo Heródoto, né, que o Egito seria realmente um, um, um dom do Nilo, né, ou seja, uma dádiva do Nilo, tá? Passando aí, a gente vai entender um pouquinho a pirâmide social do Egito. Primeiro, que a palavra faraó, que vai ser o líder máximo dos egípcios, vai significar grande morada, tá? Ao topo da pirâmide nós temos a figura do faraó. Inclusive esse faraó ele vai ter uma forma de governo que fica conhecido como teocracia, tá? O que é a teocracia? É quando você tem um governo em que os governantes são considerados representantes divinos, tá? Abaixo do faraó você tem os nobres e os sacerdotes. Os sacerdotes cuidavam da parte religiosa da sociedade egípcia, que inclusive era politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses. Além disso, após os nobres e faraós, você terá os soldados. Depois, os escribas eram responsáveis por escrever os documentos oficiais do Egito. Abaixo dos escribas, você vai ter os comerciantes, depois os artesãos, depois os camponeses e, por último, os escravos. Os escravos eram realmente a base da sociedade egípcia, tá? As fases da história egípcia ela é dividida em 4 fases: Antigo Reino, Médio Reino, Novo Reino e Baixa Época, tá? Essas fases, elas vão desde o período em que a civilização egípcia está surgindo, como no Antigo Reino, e vai realmente até a parte da Baixa Época, ou seja, quando realmente o Egito começa a entrar em declínio. O Médio Reino e o Novo Reino são os períodos de maior esplendor da cultura egípcia, tá? Tanto da cultura quanto da política, da civilização como um todo, tá bom? Como eu já mencionei, os egípcios eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Os deuses do panteão egípcios eles eram representados de 3 formas diferentes. Primeiro, eles eram antropomórficos, ou seja, eles tinham uma forma humana, ou eles poderiam ser zoomórficos, ou seja, possuíam uma forma de um animal, ou também eles poderiam ser a mistura dos dois, então eles poderiam ser antropozoomórficos, assumiam uma forma tanto humana quanto animal ao mesmo tempo, tá? Entre os principais deuses egípcios, nós podemos destacar o deus de Horus, Ra, que era considerado deus do sol, Ísis, que era considerada a deusa da fertilidade, Anubis, que era considerado deus dos mortos, Mate, que era a deusa da justiça, Bastet, que era a deusa dos gatos e da fertilidade. Então, a partir daí, a gente pode perceber que cada um dos deuses, eles exerciam uma função muito diferente, tá? Bem como eles tinham realmente a figura dos sacerdotes, né, específicos, que cada sacerdote ele fazia adoração para um deus. Então, aí a gente já viu uma organização também religiosa, tá? Os egípcios acreditavam muito que a vida, na vida após a morte, que a vida terrena era apenas uma etapa, né, uma jornada aí, e que eles continuariam após a morte. Então, por conta disso, era necessário você levar uma vida de uma maneira mais justa, porque, obviamente, se eles teriam uma vida após a morte, então era necessário que essa vida ela também fosse uma vida justa, tá? De acordo com essa crença, cada pessoa que morria teria as ações julgadas num famoso tribunal, que era o tribunal de Osíris, tá? A crença na vida após a morte explicava, inclusive, para os egípcios, né, a preocupação em relação à conservação dos corpos. Então, vamos lembrar que os egípcios, eles mumificavam os seus corpos.
O processo de mumificação ela é realizado durante muitos dias, né? Demorava aí mais ou menos 70 dias. O processo ele era restrito mais à nobreza, porque eram quem tinha condições de pagar, né? E qual era o objetivo? Eles faziam todo o processo de mumificar o corpo, né? Faziam a retirada dos órgãos, o corpo era todo limpo, banhado, né? Com várias resinas, óleos especiais. Em seguida, eles enfaixavam os corpos e colocavam dentro dos sarcófagos, que eram realmente os túmulos. Além disso, eles sempre colocavam comida, objetos pessoais, joias, porque eles acreditavam que como esse corpo ele iria voltar, quando ele voltasse, ele precisava desses objetos, desses alimentos, para poder retomar, vamos dizer assim, a sua vida, tá? Além disso, os egípcios construíram vários templos. Então, os templos eles eram construídos realmente para o culto dos faraós e também para os deuses. Um exemplo disso é o templo de Luxor, um dos templos ainda que existem, inclusive essa foto seria uma foto das suas ruínas hoje em dia, tá? Como os egípcios antigos viviam? Primeiro que mais de 90% dessas pessoas que viviam no Egito viviam ainda nas aldeias, tá? As mulheres elas sempre casavam cedo, geralmente tinham muitos filhos, inclusive naquele período, por conta da medicina ainda ser muito rudimentar, então a mortalidade infantil ainda era muito alta, tá? As mulheres elas podiam realizar algumas tarefas semelhantes aos homens, mas em hipótese alguma elas podiam ter cargos oficiais, ou seja, você não vai ver uma mulher que era sacerdote, você não vai ver uma mulher que ela se tornou um faraó, assim, era muito mais difícil, tá? Já as crianças, aos 9 anos, elas tinham que decidir o que queriam ser quando crescessem, ou seja, sua carreira, para que elas pudessem realmente começar a estudar, né, e se desenvolver a partir do que elas queriam trabalhar quando crescessem, tá? O vestuário era geralmente feito de linho e, né, aí variava muito também por classe social, tá? Os egípcios eles tinham o costume de se enfeitar bastante, então eles sempre se enfeitavam, inclusive muitas das maquiagens vão ser criadas para os egípcios, tá? Além disso, eles faziam utilização de vários jogos, inclusive os mais ricos, eles gostavam muito de caçar, lutar, correr, então eles sempre estavam praticando esportes. Então, quando a gente observa a arte egípcia, a gente percebe muito disso, tá? Próximo assunto que nós vamos estudar aí vai ser os hebreus, né? Os hebreus, capítulo 6 de vocês, capítulo mais recente, acabamos de estudar ele, mas é importante que nós possamos nos lembrar. Primeiro, os hebreus eles são conhecidos como realmente como o povo da Bíblia, né? Por quê? Porque o maior legado dos hebreus realmente são os livros, né, que compõem o Antigo Testamento. Quase todo o Antigo Testamento é escrito apenas por hebreus. Então, eles são muito conhecidos justamente por isso, por serem o povo da Bíblia, tá? E aí a gente vai entender um pouquinho a origem dos hebreus. Primeiro, a palavra hebreu ela tem um sentido de atravessar, porque segundo a história nos conta, o povo hebreu atravessou o rio Eufrates e vai se estabelecer na região da Mesopotâmia, tá? Inclusive, Mesopotâmia é um assunto que estudamos anteriormente. O símbolo maior dos hebreus realmente é Abraão, tá? Abraão nasceu na cidade de Ur, onde hoje em dia fica o Iraque, e ele vai ser conhecido como o descendente mais antigo desse povo. Além de Abraão, nós temos Jacó, Moisés, que são seus descendentes e que também são bastante conhecidos, tá? Segundo a Bíblia, Abraão ele teve um chamado de Deus e aí ele vai se mudar para a região do Vale do Rio Jordão. Era uma região que fica conhecida como Canaã, inclusive é onde fica a Palestina. Então, por conta disso, os hebreus vão chamar esse lugar de Terra Prometida, tá? Vamos entender um pouquinho agora das origens dos hebreus. Só um detalhe: os judeus hoje em dia são considerados descendentes do povo hebreu. Então, sempre que vocês verem um judeu, então lembrem-se que esse judeu ele tem uma descendência em ser descendente dos hebreus, tá? O povo hebreu ele tem uma origem semita, tá? Esse nome semita vem de Sem, filho de Noé, tá? Então, vê só, voltando à origem realmente, né, dos hebreus. Primeiro nós temos a figura de Abraão, que trabalhava com seu pai, chamado Terá, e Terá ele tinha o ofício de fabricar ídolos, né? Os ídolos eram como os deuses.
E Abraão, ele nunca compreendeu muito bem, ele não entendia como é que seu pai fabricava ídolos e aí depois as pessoas ficavam adorando esses ídolos, então ele não conseguia compreender esses deuses, né, esses ídolos. Então ele ficava muito confuso. Até que quando ele tem o chamado de Deus, e nesse chamado Deus fala sobre a terra prometida, e é a partir daí que Abraão muda toda a sua vida para disseminar o monoteísmo, ou seja, a crença de que existe apenas, né, um único Deus, o Deus Salvador, né, que é o nosso Deus que conhecemos. E por isso Abraão ele é considerado o pai do monoteísmo, tá? Então vamos entender um pouquinho agora o período da história, né, dos hebreus. Os hebreus nós temos aí o primeiro período, que é considerado o período do patriarcas. Nesse período você tem Isaac, filho de Abraão, né, que teve 2 filhos, Esaú e Jacó, tá? Mesmo os dois sendo gêmeos, vamos lembrar que os hebreus tinham a lei da primogenitura, ou seja, o primeiro filho era quem tinha todos os direitos ali de suceder o pai. Porém, mesmo os dois sendo gêmeos, né, no caso de gêmeos, o primeiro filho era quem teria todos os direitos. Só que Jacó, no caso, né, Esaú era o mais velho, então porque havia nascido primeiro, né, dos gêmeos ele nasceu primeiro, mas aí Jacó, o mais novo, ele vai meio que comprar os direitos de Esaú. E é a partir daí que você tem Jacó, depois, posteriormente, tendo 12 filhos, dando a origem às 12 tribos de Israel. Toda essa história que eu contei vai ser a história que faz parte do período dos patriarcas, tá? E aí nós vamos para o segundo período da história dos hebreus, que é o período de José. O período de José é um período em que a fome fez com que esse povo migrasse para o Egito. O Egito estava no período de esplendor e aí os hebreus vão para lá porque realmente lá eles tinham uma promessa de uma vida melhor. Durante a vida de José, foi um período em que os hebreus tiveram uma grande paz, né? Mas aí, após a morte de José, você percebe que os hebreus eles começaram a ser escravizados. Então, eles passaram o período da escravidão no Egito até a chegada de Moisés, né? E aí, Moisés promove o êxodo até Canaã. O que é o êxodo? O que foi o êxodo? O êxodo é a saída do povo hebreu do Egito até Canaã, ali, Palestina, terra prometida, tá? Durante essa viagem é quando o povo de Israel ele recebe os 10 mandamentos. Então, além toda aquela questão, né, da fuga, do êxodo dos hebreus, você com Moisés, né, você ainda tem o recebimento dos 10 mandamentos. Então, é um período que a história dos hebreus, né, se destaca bastante e é muito conhecida. O terceiro período da história dos hebreus é o período dos juízes. Esse período já é um período em que nós podemos datar, então ele vai de mais ou menos 1200 a 1010 a.C. E por que a gente pode datar? Porque a partir daqui nós temos documentos oficiais que falem sobre esse período, tá? Então, o período dos juízes é um período em que os juízes promoviam muito a manutenção da ordem e também da justiça, tá? Então, esse período ele vai chegar ao fim com a indicação do primeiro rei de Israel. E esse primeiro rei de Israel é o que vai dar origem ao quarto período, que é conhecido como o período do Reino Unido, que vai de 1010 a 931 a.C. Nesse período você tem como primeiro rei Saul, depois de Saul vem Davi, depois de Davi, Salomão, tá? Esses 3 reis, eles são muito conhecidos na história dos hebreus e são importantíssimos, tá? Para o desenvolvimento desse povo. Porém, Salomão, após a sua morte, após a morte de Salomão, os hebreus eles não conseguiram mais se reestabelecer. Então, houve uma desorganização muito grande do governo, né? Então, Roboão, que era então um governante, ele não conseguiu governar da mesma forma que Saul, que Davi, mas que principalmente Salomão havia governado. Então, isso causou uma divisão em 2 reinos, né? Que aí é conhecida, essa divisão ela é conhecida como cisma, ou seja, a cisma é quando você tem os hebreus se dividindo em 2 reinos distintos, que foi o reino de Israel e o reino de Judá, tá? O reino de Israel ele vai ser invadido lá pelos assírios em 722 a.C. Já o reino de Judá vai ser invadido em 586 a.C. pelo rei Nabucodonosor lá da Babilônia, tá? Com o tempo, os descendentes dos hebreus eles vão ser chamados de judeus, como eu já disse a vocês. E aí, 2 séculos depois, a região da Palestina ela vai ser invadida por Alexandre o Grande, da Grécia. E essa invasão vai permanecer até a invasão romana,
né, que é quando realmente os romanos eles invadem a região dos hebreus e aí eles vão destruir novamente a cidade de Jerusalém. Então é a partir daí que você tem a diáspora, ou seja, o espalhamento, a dispersão do povo judeu pelo mundo, tá? Outro período que nós vamos ver aí vai ser o período dos pastores e patriarcas, né? A economia desse período, do período patriarcal, ela estava baseada principalmente na agricultura e no pastoreio, tá? Então era o principal foco econômico, era a agricultura e o pastoreio. Logo após esse período dos patriarcas, nós temos a figura dos sacerdotes. Os sacerdotes eles estavam ligados a tudo na sociedade. Eram eles quem cuidavam das cerimônias religiosas, inclusive, né, nesse período que você tem o desenvolvimento dos tabernáculos, que eram aqueles templos móveis, né? Então, esse período você tem a história dos hebreus muito ligada à religiosidade. No setor econômico, as trocas e os artesanatos eles se destacavam muito. Os hebreus fabricavam muitas peças e isso fazia com que eles pudessem comercializar com outros povos. Os hebreus eles são chamados de o povo do livro, como nós já sabemos. E aí nós vamos entender algumas tanto objetos quanto tradições dos hebreus, tá? Primeiro é que os hebreus eles vão desenvolver um conjunto de textos que vão compor 39 livros sagrados do Antigo Testamento. Esse conjunto de textos é conhecido como a Tanakh, tá? E aí não são considerados textos sagrados, mas também são muito importantes para a história do povo hebreu, os textos de, por exemplo, Tobias, Judite, 1 e 2 Macabeus, Eclesiásticos, tá? Então esses textos são textos que não estão na Bíblia, não são sagrados, mas que também fazem parte e são importantíssimos para a história do povo hebreu. Os hebreus eles vão influenciar, inclusive, a proibição de imagens de escultura. Então, eles vão proibir essas imagens de esculturas, tá? O que era ainda uma prática muito comum. E vão ser graças aos hebreus que eles vão dizer que não adiantavam adorar as imagens e deixar realmente os ensinamentos religiosos de lado. Os hebreus eles vão ter uma prática, né? Hoje em dia os judeus vão ter a prática que é conhecida como a Pesach, que era a Páscoa, tá? E esse período vai lembrar muito a libertação da escravidão no Egito. Além disso, eles têm o dia do Yom Kippur, que é considerado um dia de ação de graças, um dia do perdão para os hebreus. Outra coisa que os hebreus vão criar, né, que os judeus hoje em dia utilizam bastante, é a Cabala. A Cabala é um conjunto de ensinamentos relacionados a Deus, o universo, o homem, a criação do mundo, a vida e a morte. A Cabala é considerada a Bíblia para os judeus, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Boa prova. Tchau, tchau.